Bom, eu estava falando, né, no vídeo anterior sobre classes de equivalência, né? E a gente está aqui brincando com pensar quais são as classes de equivalência para fazer uma função que me diga que se um número é primo ou não. A gente pensou alguns casos. A gente pensou uns casos de números primos, que a função tem que retornar verdadeira, como 2, 3, 5 e 7. A gente pensou alguns exemplos de números 1, 4, 6, 10 e 14, que a função tem que retornar falso. E um conjunto de valores inválidos. Então, tenho duas classes válidas e uma classe inválida. Eu vou começar só com as classes válidas, né? E deixar as classes inválidas para um outro dia. Bom, porque é um pouquinho mais complexo. Tenho três exemplos de teste para uma classe válida, né? De retorno verdadeiro, que é 2, 3 e 11. E três exemplos aqui de casos de teste, onde a função é primo vai retornar falso. Então, dado um número x como entrada, a função é primo vai retornar verdadeiro ou falso, de acordo com se o número é primo ou não. Como a gente faz esse código? Bom, em TDD, né, a gente começa fazendo os testes. Então, vou fazer os testes, né, e como eu mencionei antes, a gente pode deixar para importar a nossa função, né, de outro arquivo. Então, vou deixar no arquivo funções.py a função, a def da função é primo. E aqui nesse arquivo eu vou fazer apenas os testes. Então, vou fazer primeiro as asserções para a classe de resultados verdadeiros, né? Então, aqui o primeiro assert. Afirme que 2 é primo, ou seja, afirme que a função é primo quando recebe o parâmetro 2, tem que retornar true. Ah, mas por que não foi colocado ali um igual a true? Igual a true? É porque se é uma função booleana lógica, né? A gente não precisa fazer isso. Já está aqui meio subentendido, né? Afirme que é primo 2 é porque só vai ser verdade quando o valor de é primo for true. Eu tenho que fazer isso para 2, tenho que fazer isso para 3, tenho que fazer isso para 11. Então aqui eu tenho os testes para a minha primeira classe válida de saídas verdadeiras. Agora eu vou fazer para números não primos, onde a saída vai ser falsa. É a segunda classe válida. Então eu vou fazer como? Assert not é primo 1. Afirme que 1 não é primo. Ou afirme que quando eu passo a função reprimo com o valor 1, a resposta tem que ser falsa. E para mim a assert ser verdadeira, eu coloquei um not ali antes, porque o not de falso vai ser true. Né? Para o teste passar, né, a asserção tem que ser sempre verdadeira. Então, quando a gente quer que um teste, né, que uma função dê falso, a gente pega e inverte ela na asserção para que a saída seja verdadeira. Então, isso vale para 1, vale para o 4 e vale para o 81. Então, eu tenho aqui os meus testes da segunda classe válida, a classe cuja saída é falso. E aí, se eu passar nesses testes, eu estou bem, né? Tenho forte confiança de que eu estou fazendo a implementação correta de uma função de números primos. Aí, vamos fazer a função que calcula os números primos. Vamos fazer E'. Vamos ver se a gente faz uma função aqui e checa se ele passa nos testes. Vamos fazer? Crio aqui o nosso arquivo funções.py, vou colocar dentro dele o código de E'. Aí começa a fazer aqui. Uma maneira simples de checar se o número é primo é ir checando todos os seus números menores, né, de 2 até o próprio número, né, até antes dele, né, para saber se eles são divisores. Então, eu vou checar por exemplo, se o número for 16, eu vou checar se os números de 2 a 15 são divisores do 16. Se o número for 20, eu vou checar de 2 até 19. É claro que a gente vê claramente que não tem necessidade de chegar até lá no final, né? A gente pode parar quando a gente chegar na metade, né? Então, se o meu número é 16, ou, vamos lá, 17, se for 17, né? Até onde eu vou? Se for 16, a gente ir até o 8 é suficiente. Porque 9 já é mais do que a metade de 16, então já não vai ser divisível, né? No caso de 17, né, a gente pode ir até também, né, até o 8, né?
Já se fosse 20, a gente teria que ir até a metade, né? Que seria quanto? 10, né? Então, a gente vai do 2 até o 10. Então, nosso for, né, vai fazer os nossos divisores, né? Que a gente está tentando, né, checar se eles são divisores. Variarem na faixa do 2 até metade do número que a gente quer checar se é primo, mais 1. Por que mais 1? Porque a gente quer que aquele número entre, né, no range, né? Porque a gente sabe que o range, o último número não entra. Então, por exemplo, lá, se é 20 meu número, a divisão inteira de 20 por 2 vai dar 10. 10 mais 1 é 11. Então, aqui, essa range vai variar de 2 a 10, porque a gente sabe que o 11 não entra. Então, a gente vai fazer esse loop, né? E basta encontrar um divisor no meio do caminho, que é suficiente para dizer que esse número não é primo. Por exemplo, no caso de 16, quando ele fizer o loop, ele checar com o 2, ele vai ver que é divisível a Deus, né? Então, ele interrompe logo, né? Se ele interrompe, a gente já manda retornar. É uma maneira de encerrar o loop. Agora, é claro, né? Se nenhum desses números ele foi divisível, então, quando o loop encerrar, quando terminar o for, a gente pode dizer que esse número é primo. Então, essa é uma implementação de número primo. Será que esse código passa nos testes? Passa, gente. Peguem esse código aí e levem para o teste. Será que isso vai dar certo? Não vai dar, né? Por que não vai dar? Vamos olhar para os nossos testes de volta. O do 2 vai passar, do 3, do 11 vai passar. Mas nesse aqui, do 1, não vai. Do 4 vai passar, do 81 vai passar, mas do 1 não vai passar. Por que não vai passar? Porque o nosso for faz o range variar de 2 até metade do número mais 1. Se a gente faz, que no caso aqui, se o nosso número for 1, né, vai ser 0 mais 1, vai ser 1, então ele vai variar de 2 até 1. E não vai rodar nesse loop. Ele não vai passar por nenhuma vez aqui no loop. Simplesmente ele vai retornar true. Então, esse não é um código que passa em todos os testes. Parece que ele vai passar, né, mas se você rodar, você vai ver que ele vai falhar. Então, o que você faz? Você melhora seu código para passar nos testes. Né? Então, vamos adicionar um caso particular em que a entrada seja 1. Pronto. Se a entrada for 1, retorna falso. Se não, eu posso fazer o teste de 2 em diante, porque aí eu vou capturar todos os números e vejo se são divisores, se tem divisores no meio do caminho. Enfim, isso é uma amostra que nem sempre, né, a gente, como o teste ajuda, né, porque o teste faz a gente perceber que o erro está acontecendo, né, e aí faz a gente cair na real, ao cair na real a gente corrige, né. Bom, eu vou deixar as classes inválidas para um outro dia, né, é um pouquinho mais complexo o tratamento de classes inválidas, né, exige o uso de exceções, e eu não queria complicar a cabeça de vocês aqui agora, então eu vou trabalhar só com as classes válidas, mas acho que já é suficiente para vocês se acostumarem com a ideia de teste de software. Tem aqui alguns exemplos simples, né, que eu queria que vocês tentassem fazer, né, por exemplo, fazer os testes para passar uma função que calcula o fatorial ou uma função que retorna o menor número possível de notas para dar um troco. Dar um troco não, né, supõe que a pessoa vai no caixa automático e ele quer tirar X reais. Quantas notas vão ser dadas de 100, 50, 20, 10, 5 e 1? Eu quero que esse número seja pequeno, então isso é um programa interessante e, ao mesmo tempo, um programa que demanda uns testes interessantes. E um outro bem fácil, que é relacionado à temperatura, que vocês já fizeram antes. Eu fico por aqui e peço que vocês pratiquem, né, tanto os exercícios como... acho que com esse exercício, no livro de Václavic tem mais exemplos de testes para vocês experimentarem. Né? Eu fico por aqui mais uma vez e bom trabalho, a gente se vê em aula.